E agora a gente fala sobre economia de água. Dá para acreditar, rapaz, tem que economizar também a água durante o período mais quente do ano, que é o verão. Com chuvas abaixo do esperado em 2025, muitos municípios potiguares enfrentam problemas de abastecimento e 3 deles estão em colapso, ou seja, sem fornecimento de água pela Caerne. São eles Serra do Mel, São João do Sabugi e Ouro Branco. A gente até falou já de São João do Sabugi há pouco, né? Porque é a Cecília quem vem agora ao vivo, né? Mas o Cardoso trouxe a informação direta lá de São João do Sabugi, porque houve uma decisão judicial determinando que a Caerne retoma o abastecimento lá da cidade. Mas a Caerne ainda não deu uma notícia, né, de fato quando vai fazer o cumprimento dessa determinação da Justiça. Vamos trazer a Cecília aqui para conversar conosco, porque de repente, Cecília, você consegue arrancar essa informação para São João do Sabugi e, claro, para as outras cidades aqui que acabamos de citar. Por favor. Mais uma vez, bom dia, Ayrton, Pedro e todo mundo ligado no nosso Bom Dia da Inter. Importante a economia de água nesse período do ano, verão, muito calor, então as pessoas gastam muita água. É necessário economizar. Eu estou aqui com Everton Siqueira, ele que é superintendente de operação e manutenção aqui da Caerne, para falar um pouquinho mais de como economizar e por que é tão importante economizar nessa época do ano. Everton, bem-vindo ao Bom Dia da Inter. Explica para a gente por que é tão importante economizar no verão. Bom dia a todos. É importante a gente economizar água nesse período porque é um período mais quente, né? Inclusive, esse final de semana, o IMET emitiu um alerta de baixa umidade. Então, o consumo da água ele vai aumentar porque a gente vai ter baixa umidade, alta temperatura, o nosso corpo precisa de água, as plantas, os animais, então a gente precisa economizar e fazer esse uso consciente da água. Fazendo o quê? Não lavando pisos demesadamente, não jogando água para irrigação fora de horário inadequado, a gente precisa fazer esses ajustes para a gente poder ter esse consumo, os banhos serem mais curtos, sabe que o calor ajuda a pedir mais esse banho, mas é importante que a gente faça esse controle porque o sistema está estressado, né? A gente vive numa região semiárida do país, a região Nordeste, então é muito importante que a gente tenha esse consumo consciente e controlado. Superintendente, quais são os principais vilões do desperdício de água nessa época do ano? É aquela torneirinha pingando, é aquele chuveiro que a gente não acha que é pouco, a válvula de descarga que a gente acha que é pouco, que vai vazando. Ali vai 200, 300 litros de água muito rápido. E a gente percebe que uma pessoa consegue viver por dia com 150 litros, fazendo todo o seu uso, banho, escovação, a parte de lavagens, de cozimento. Então, isso é suficiente por pessoa, mas na hora que eu estou com uma torneirinha dessa vazando ou uma válvula dessa desregulada, ela vai embora o consumo para 2, 3 pessoas e está jogando fora, né? Não está consumindo. O que fazer durante o dia a dia para evitar esse desperdício e conseguir economizar água, superintendente? Fazer a revisão das suas instalações hidráulicas internas, garantindo que não há vazamentos e fazendo o consumo consciente. Agora mesmo a gente estava numa casa de praia, o pessoal começou a lavar a casa várias vezes porque sujou. Mas se tivesse passado uma vassoura antes, tirando aquela sujeira mais grosseira e só depois passando um pano, isso já reduz significativamente o consumo. Não ficar jogando água o tempo inteiro, cobrir as piscinas de água, né, para a gente não ter essa sujeira, não ficar fazendo a troca de água e nem entrar poeira ou folha, essas coisas todas. E, superintendente, existem 3 municípios aqui do estado em colapso, né? Explica para a gente quais são esses municípios e existe a possibilidade de outros municípios entrarem em colapso, né, até o dia 31? Não, até o dia 31 a gente não vai ter novos episódios. O que a gente tem hoje são 3 municípios, 2 da região do Seridó, que são regiões que já são mais estressadas em relação à oferta hídrica. Além do calor, a água lá, a gente não é fácil coletar essa água. Lembrando que o compete à Caerne é verificar onde tem essa água, a gente coletar e distribuir. Eles estão em colapso porque a água acabou. A gente não consegue distribuir o que não existe. Aí é quando entra também as etapas de defesa civil e controla através de carro-pipa. É uma situação bem mais precária, é mais difícil, mas também não compete a Caerne fazer a operação carro-pipa. A gente tem uma distribuidora de água. E aí, como é que faz nessa situação? Como é que esses municípios conseguem ter a água? Quando tem esses decretos de calamidade, a Caerne, antes
inclusive entra em contato com o município, com a Defesa Civil, eles comunicam isso a esses órgãos e vão ser tratados através da operação carro-pipa, junto ao Exército, à Defesa Civil, que vai fazer essa distribuição porta a porta. Ela reduz significativamente a oferta hídrica, porque a CAERN vai fazer uma conta aí de 100, 150 litros por pessoa. Na operação carro-pipa é só 20 litros por pessoa por dia. Então já há uma redução, até porque distribuir ele porta a porta, pessoa a pessoa, é muito mais trabalhoso que através dos nossos sistemas. Então, é importante a gente economizar para que a gente não chegue nesses casos, e a CAERN, junto com os outros entes dos governos, vem trabalhando para que as estruturas das adutoras sejam reforçadas para que a gente amenize a situação. Como eu já falei no início da nossa entrevista, a gente vive numa região do semiárido, então, assim, não é que a gente está em seca, a gente tem que convivê-la conjunto com ela, para a gente tentar ter essa harmonia aí com a natureza, né? Superintendente, houve uma decisão da Justiça sobre o reabastecimento de São João do Sabugi. Existe uma posição já da CAERN? A gente recebeu no final da noite do sábado a decisão judicial. O nosso corpo técnico jurídico está em análise ainda hoje para dar uma resposta junto aos órgãos competentes do judiciário e ao município também. O que cabia à CAERN, dentro das nossas competências, a gente já está fazendo, porque a CAERN também não pode distribuir uma água que não tenha qualidade. O que acontece muito nessas regiões é que os mananciais secam muitos, aí ele fica na lama, aí a gente não consegue mais recaptar essa água e nem distribuir. Superintendente, para finalizar, qual o recado que você passa para a população para economizar e ter consciência durante esse período do ano? É importante que todos, sem exceção, tenham o uso consciente da água, use a menor quantidade possível, mesmo que você esteja em uma região que tenha certa abundância, mas a gente sabe também que a água é um recurso finito, ela pode acabar. Então a gente pede o quê? Use consciente, banhos mais curtos, menos lavagens, as gramas, as plantas, tenta fazer ela num período noturno que consome um pouco porque vai evitar a evaporação e evitar o chuveirão, né? O chuveirão o tempo todo nas praias, nas lagoas, eles acabam consumindo uma quantidade significativa de água. Superintendente, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia da Inter. Tá aí o recado, importante demais economizar água nesse período do ano. Ayrton, Pedro. Obrigado mais uma vez, Cecília, pelas informações.